Ora, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Cá estamos numa mais uma sessão de sábado de meditação guiada. Houve uma certa descontinuidade nestas sessões. Ahm, Pedimos desculpa também porque o nosso site não estava atualizado, não estava sincronizado com o nosso calendário e acho que houve uma meditação, pelo menos, que estava presente no site que não aconteceu porque o calendário não sincronizou automaticamente. Já foi solucionado o problema técnico e aqui estamos. Muito bem-vindos. Vejam para vocês próprios o que vos trouxe aqui hoje e, e percebam. Às vezes temos uma atitude sobre nós próprios muito negativa, ou não nos damos valor, ou culpabilizamos-nos, e temos muita tendência para acharmos que não somos bons o suficiente, ou que não somos bons, ou que não temos valor, ou que não somos completamente bons. São tudo ideias, ou até achamos que somos muito bons, mas a tendência é mais para acharmos que não somos bons o suficiente. E muitas vezes olhamos para estas questões como, em termos de psicologia, não é? Os pais não nos deram atenção suficiente, os pais sempre nos disseram que não éramos bons o suficiente, os pais estavam sempre a exigir muito de nós, ou os pais, ou o irmão, os professores, e a sociedade exige muito de nós e diz-nos sempre que não somos bons o suficiente, ou até que para termos felicidade temos que ter isto, aquilo e outra coisa, e portanto, se não temos, sentimos sempre que somos menos, ficamos aquém de sermos um ser completo e capaz, e capaz de ser feliz, e capaz de espalhar felicidade para os outros. Portanto, temos muitas vezes estas ideias, e neste momento lembrem-se também que hoje fizeram esta escolha. Fazem muitas vezes, provavelmente, uma escolha semelhante, de fazerem algo para se compreenderem, se elevarem, sublimarem, e não é, por muito que a meditação esteja espalhada por todo o mundo hoje, e muita gente fala de meditação, não é, não é tão comum como se possa pensar uma pessoa vir a uma sessão de meditação com uma certa integridade, uma certa honestidade, uma certa humildade, de querer realmente ver as coisas como elas são, dentro de si, a partir do seu interior. Não é tão comum como se possa pensar, apesar da meditação ser muito badalada hoje em dia. Mas às vezes fica-se muito pela superfície, a verdade é essa. Portanto, congratulem-se. E não estou a dizer isto para se identificarem um sentido de ego, como vocês são bons, estão aqui hoje, etc. Não é isso, mas pelo menos para contrabalançar aquela visão negativa, perspectiva negativa que temos sobre nós próprios. Veja mesmo isso, às vezes é muito. Essa perspectiva negativa que temos sobre nós próprios está presente nos nossos pensamentos, em todas as nossas ações, em todas as nossas escolhas. Às vezes temos que fazer coisas, ou sentimos que temos que fazer coisas para achar que temos valor, e portanto percebam que não é necessariamente assim, é mais uma ideia que se cria, ou que aconteceram coisas na nossa vida que são desastrosas e que aconteceram porque se calhar merecíamos. Temos todas estas noções, não é? E quando entramos numa filosofia que tem a ver com karma, etc., às vezes entendemos isso também de uma forma prejudicial a nós próprios. Parece que tudo o que nos acontece é porque não somos boas pessoas e, portanto, as coisas menos agradáveis ou negativas que nos acontecem são porque falhamos ou somos um falhanço. Hum, e às vezes não é essa a razão. Há muitas coisas que nos acontecem, sim, parte delas são resultado de ações passadas, mas parte delas são parte integral da vida que não tem a ver com karma. Isto é muito importante nós termos esta noção que há coisas que é realmente por karma e às vezes sentimos, apesar de karma ser algo difícil de explicar e de perceber se é realmente uma questão kármica ou não,
Não julga em imediato que é tudo karma quando acontece um acidente ou algo mais drástico, porque às vezes não é. Às vezes são escolhas de vários seres que têm a ver mais com nós próprios e que nos acaba por afetar, de uma forma mais prejudicial ou menos feliz, e não é que isso tenha a ver com o nosso karma necessariamente. Poderemos ter um karma ligados àquela pessoa, mas as escolhas que as outras pessoas fazem não têm a ver necessariamente com o nosso karma. Isto é muito importante nós percebermos, porque às vezes achamos que alguma pessoa está a agir de determinada forma connosco e às vezes até somos complacentes, até aceitamos porque pensamos, se calhar é o nosso karma. E às vezes até pode ser, mas há aqui uma questão que é, se alguém está a agir de forma prejudicial para com alguém, hum, deixar que isso continue a acontecer ou permitir que isso aconteça não é necessariamente a melhor solução. Podemos achar que aquela pessoa está a agir assim connosco, porque se calhar temos um karma, ou porque se calhar não fomos bons para ela, ou etc., nesta vida ou noutra, mas não quer dizer que seja benéfico facilitarmos que isso aconteça, porque se alguém não está a agir de forma correta connosco ou com outra pessoa, essa pessoa está a criar mais karma negativo para ela própria. Aí sim está a criar mais karma negativo. E portanto, aceitar ou ser complacente até com estas situações não é necessariamente benéfico, e às vezes faz parte da nossa evolução, do nosso caminho, da nossa sublimação, de ultrapassarmos a nós próprios, termos uma atitude mais clara em relação ao que achamos perante determinadas situações. Portanto, lembrem-se do momento da decisão de estarem aqui hoje, se calhar foi há 5 minutos, se calhar foi há 2 horas. Lembrem-se do momento dessa decisão, podem se congratular porque decidiram fazer algo que se calhar faz parte da vossa vida, mas que é algo que faz parte de uma evolução, de uma elevação, de uma sublimação. Vamos então dar início à nossa sessão. Vamos aterrar aqui onde estamos, sentir o corpo aqui sentado nesta posição. Sentir o ar à nossa volta, o ar que toca no rosto, nas mãos, na cabeça. Perceber que estamos a respirar esse ar entra em nós, pelas nossas narinas, com o nosso corpo, restabelece certas reações químicas e é de novo solto para o espaço à nossa volta. O que é que nós somos? Somos o corpo, somos o ar, somos a interação, não somos nada destas coisas. Não é para darem resposta, é simplesmente uma contemplação. Sentido de verticalidade nas costas, energia a fluir na coluna vertebral, a cabeça como se estivesse pendurada por um fio ao céu, o pescoço descontraído, mas ligeiramente alongado,
o corpo numa posição tranquila, confortável o suficiente. Vamos fazer um varrimento do corpo um bocadinho diferente do que costumamos fazer. Notamos o nosso estado de espírito, sem julgamento, felizes, contentes, descontraídos, agitados, tranquilos. Vamos assim à nossa planta dos pés e vamos ficar lá por alguns momentos, sentindo a sensação nessa área, presentes nessa área. Deixamos a nossa mente repousar nessa área. Descontraímos nessa área. Se nos dispersarmos, voltamos a essa área. Vamos subindo agora pela perna, pelas canelas, pela barriga da perna e vamos repousar nos nossos joelhos, ficar aí por um período, conscientes da sensação. Repousamos a mente nos joelhos, sensação no interior dos joelhos. Se o pensamento fugiu para outro lado, voltamos aos joelhos.
sentimento de bem-querença para com os nossos joelhos, sentimento de amor, de bem-querer, de saúde, que sejam fortes, flexíveis. Nutrir esse sentimento para com e nos nossos joelhos neste momento. Bem-querer. Vamos subindo pelas pernas agora, as coxas, pressão da almofada, do banco, a nossa barriga, o início da coluna vertebral. Vamos agora estar conscientes da coluna vertebral, subindo pelas vértebras uma a uma e tendo a coluna vertebral presente como um todo no fim. Sensação das vértebras, uma colocada acima da outra, encaixadas, ligadas depois aos tendões e aos músculos. Sensação da coluna vertebral. Sentimento de gratidão e bem-querença para com esta coluna. Sentimento de amor às células desta coluna. Saúde. Conseguem ter esse sentimento por uma vértebra, focados numa vértebra. Vamos descer do nosso pescoço, dos nossos ombros, descontrair, descendo pelos braços, até os cotovelos, conscientes, até aos pulsos, as costas das mãos, ponta dos dedos, palma das mãos. Amor com as nossas mãos, que sejam saudáveis, livres de artroses,
fortes, sensação na nossa barriga, os órgãos no seu interior, os intestinos, sensação na nossa caixa torácica, os pulmões, o coração, conscientes da garganta, do interior da garganta, do queixo, do céu da boca, sensação no céu da boca, as maçãs do rosto, nariz, cana do nariz, nossos olhos, o interior dos olhos, nossa testa, nossas orelhas, caixa craniana como um todo, o topo da cabeça, sensação no topo da cabeça. Escolham agora um órgão que acham que necessita de mais amor, de mais cuidado, de mais saúde, de mais atenção. O coração, os pulmões, o estômago, o cérebro, o que for. E nutram essa sensação, esse sentimento nesse órgão, para com esse órgão. Bem querer esse órgão. Vamos ficar agora com a nossa respiração, conscientes da respiração por alguns momentos, conscientes de cada inspiração, conscientes de cada expiração. Surgem sentimentos, pensamentos, observamos, deixamos ir, respiração, conscientes, presentes.
sensação da respiração, a levar toda esta luz, todo este amor, toda esta bem-querença a todas as células do corpo, nos pés, nas mãos, no cérebro, no coração, sensação do corpo a respirar como um todo, conscientes do espaço à nossa volta, conscientes do espaço dentro do quarto, do espaço dentro da sala, conscientes do espaço à volta da casa, do edifício. Alargamos mais a consciência até as outras casas, ruas, árvores, montes, províncias, oceano, céu, espaço, conscientes desse espaço. Sentimento de bem-querença para com todos os seres nesse espaço. Voltamos ao espaço à volta da casa, dentro da sala, dentro de nós, espaço aqui e agora, presentes. Vamos terminando a nossa sessão de meditação. Podemos sentir as mãos, os pés, respiração nas narinas. Podemos abrir os olhos se quiserem. Este sentimento de bem-querença que cultivamos desta forma, podemos tê-lo em mente mesmo quando a nossa mente está mais extravasada ou mais dispersa. É até uma boa forma de trazer a mente para um espaço mais integrado, mais integral, mais consciente, menos disperso, mais feliz. É uma forma de concentrar a mente, na verdade, também, mas ao mesmo tempo estamos a nutrir estes sentimentos por nós, pelos outros, no mundo. Às vezes duvidamos do efeito disto, ou há uma coisa que pelo menos notamos mais concretamente, que é o efeito em nós próprios, e por conseguinte esse efeito há de reverberar um pouco à nossa volta. E, e se quando fazemos este processo, esse efeito também atinge, digamos assim, aqueles seres em que pensamos, ou o espaço em que pensamos, hum, então há de ter também um efeito, esse efeito no mundo ou no sítio onde vivemos.
Portanto, não é de desprezar, hum, esta esta prática, esta energia que se cria. Ao fim e ao cabo, quando não estamos com a mente concentrada, quando estamos com a mente dispersa, há tantos pensamentos negativos que também se formam, que acabamos por adicionar isso ao mundo, não é? E então não é para nos sentirmos culpados com isso, porque isso são os hábitos mentais de muitos, muitos anos, de muitas, muitas vidas, e também não só nossos, mas também do que está à nossa volta e que nos influencia. E portanto não dá para realmente hum, tomarmos isso a nível muito pessoal, porque é tudo uma egrégora, é tudo uma certa mistura, uma certa influência. E portanto somos nós é que temos que fazer um processo também ativo de bem-querença, de pensamento positivo, de consciência, de paz. Somos nós que temos que fazer isso. Não podemos estar à espera que a paz venha de outro sítio. Às vezes o mundo ou a situação em que nós estamos até pode estar pacífica, mas nós não estamos pacíficos. E às vezes o mundo, quase sempre o mundo está em rebuliço e nós podemos adicionar um pouco de paz a esse rebuliço, de alguma forma. E portanto, o caminho interior é sim um processo que resulta não só para nós, mas como para os outros, porque é impossível não ser dessa forma, não estamos apartados portanto não, quando às vezes pensamos que não sabemos o que é que havemos de fazer pelo mundo, não é? Se não temos um papel mais preeminente, um papel mais ativo, hã, esta esta ação interior e também que depois se revela exterior também, podemos fazê-la sempre e não menosprezemos mesmo este impacto, porque tem impacto, não é? Nós sabemos que quanto mais nos trabalhamos interiormente, mais lidamos melhor com aqueles à nossa volta, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os amigos e portanto, isto tem um efeito. O caminho ou o propósito do caminho não é somente a sã convivência no mundo, é a libertação do mundo, da verdade, é libertarmos do mundo, mas é também nesse percurso a elevação do mundo. Portanto, ao nos libertarmos do mundo, estamos ao mesmo tempo a desenvolver faculdades e qualidades que ajudam o mundo a elevar-se, que ajudam a consciência do mundo a despertar. Quando digo do mundo, é o mundo como um todo, do global, não é? De todos os seres que habitam neste mundo. Estamos a falar deste planeta, podemos falar de mais planetas, mas até se pensarmos somente neste planeta, podemos ter esta consideração, considerar que ao despertarmos, estamos realmente a despertar o mundo, estamos a despertar um pouco do mundo. Portanto, às vezes, com os nossos queridos sentimentos de culpa ou sentimentos de falta de valor, achamos que não temos valor suficiente, desprezamos estas ações interiores e depois exteriores que podemos ter e que se não fizermos todos isto, não há forma desse impacto no mundo acontecer. Portanto, sejamos 10 a fazer, sejamos 500, sejamos 10.000, é o impacto que é. Não fazendo, é que não causamos nenhum impacto positivo. Portanto, não vamos pensar, não vale a pena porque somos poucos. Não é questão. O mundo, se calhar nunca vai ser um lugar pacífico, um paraíso. O mundo é esta escola constante, né, de evolução que, por muito tumultuosa que seja, temos que fazer o melhor uso possível dela. É como termos conheço alguém, um praticante espiritual de longa data, que quando era adolescente vivia numa parte muito, muito atroz, digamos assim, de Londres, e que ia na escola secundária e pronto, havia muita confusão, muita violência, os professores eram maltratados, mas ele percebeu que naquele contexto o que ele podia era fazer o melhor uso possível daquilo, aprender o mais possível, porque ele já sabia o que é que queria fazer na vida, em termos de carreira, dar-se o melhor possível com os colegas e com os professores. Portanto, ao fim e ao cabo, não contribuir para a confusão, contribuir para uma maior harmonia, mas ao mesmo tempo não criar um sentido de aversão, a dizer isto não presta, isto é tão mau, etc. Não, é o que é, não há outra situação naquele momento, presente naquela pessoa,
e portanto ele fez um muito bom uso daquela escola, daquele contexto em que estava inserido e evoluiu muito em termos de carreira, em termos de como pessoa no âmbito em que estava inserido depois, o âmbito que tinha a ver com o ambiente e com a ecologia, etc. E portanto acabou por fazer muito nesse, nesse contexto e não desprezou, digamos assim, o contexto em que cresceu e não o usou como desculpa para o não conseguimento, para a não realização daquilo que achava que era importante fazer na sua vida. E por conseguinte, depois acabou, estou a dar o exemplo desta pessoa, porque é realmente um exemplo muito válido, por conseguinte acabou por enverdar também por um caminho consciente espiritual, de meditação, de prática interior, de libertação, e portanto foi fazendo os 2 ao longo da sua vida e hoje já tem muita idade e continua a fazer e a ensinar muitas pessoas a fazer. Portanto, é um exemplo de que não vamos pôr as culpas no mundo ou no contexto em que estamos inseridos, etc. Vamos usar esse contexto da melhor forma possível porque não temos outro. Ou somos capazes de mudar de contexto, ou isso é uma possibilidade para nós e nós achamos que é uma possibilidade válida, ou se não, vamos realmente agarrar nesse contexto com unhas e dentes, mesmo, e fazer o melhor possível dele. Quando nos sentimos em baixo, somos nós que nos temos que levantar. Não sei se tem algumas questões. Claro que os amigos servem sempre, de ajuda, obviamente, não estamos isolados. Mas é interessante esta questão esta imagem e mensagem que o Buda diz que parecemos uma ilha como refúgio, porque realmente nesse sentido, temos que nos bastar nós próprios. Não é que não, já falámos disto várias vezes, não é que não busquemos ajuda, claro que estamos todos a interagir e a interação, portanto é importante buscarmos ajuda quando achamos que é necessário, benéfico e válido, mas ao fim e ao cabo, quando temos de ter este refúgio interior como o refúgio, não os refúgios exteriores, já sabem, vão e vêm, não são fiáveis, e portanto temos de ter o interior, a consciência, como nosso refúgio. Estejam à vontade para colocar perguntas, temos ainda alguns minutos até às 7. Aqui no mosteiro estamos, para quem está familiarizado, temos esta questão do Vassa, não é? Da, da época das monções na Ásia, na Índia, que normalmente temos regras específicas aqui como comunidade monástica em que nos mantemos mais cingidos ao mosteiro. Hum, mas obrigado pelas mensagens. Hum, ficamos mais cingidos ao mosteiro. Ah, e essa época das chuvas é categorizada, digamos assim, consoante, as luas. E este ano começa um pouco mais tarde que o habitual, começa no princípio de agosto, e portanto é a época em que a comunidade está aqui presente, mais estável. Estamos sempre aqui, claro, mas há mais movimento durante esta época da primavera, etc. E na época das chuvas, que corresponde ao nosso verão na Europa. Estamos mais presentes aqui no mosteiro e temos mais aulas nós próprios, também do nosso código monástico, etc. Portanto, alguns monges estão a visitar familiares ou estão noutros mosteiros de momento, ou estão em peregrinação, alguns deles. Hum, e no fim de julho estamos todos de regresso aqui para, para passar realmente esse período que chama-se o Retiro das Chuvas. Como disse, na Europa é o verão. E fazemos mais retiro, digamos assim, no inverno, porque é mais adequado fazer no inverno aqui na Europa, porque é o período em que podemos estar menos ativos exteriormente e que temos mais, naturalmente, inclinamos mais para a interiorização. A sensação de não ser bom o suficiente é uma sensação que, com efeito, aflige muita gente. Estou a ler uma das questões.
Isso acontece também por comparação, ou seja, porque nos comparamos aos outros. Algum conselho neste sentido? Obrigado de novo por este bocadinho enriquecedor. É, sabem que esta questão do ego e de estarmos identificados com a personalidade que nós somos é sempre a pedra de tropeço. É mesmo sempre a pedra de tropeço. Por muito que nós possamos evoluir, por muito que cresçamos em compaixão, em sabedoria, em amor, hã, quando ainda estamos identificados e não se culpabilizem caso seja essa a situação, porque é o mais comum, não é? Quando estamos identificados com esta pessoa que cresce, que não cresce, que é boa pessoa, que não é boa pessoa, estamos sempre sujeitos a este nível de comparação com os outros, porque faz parte se achamos que somos realmente esta pessoa, então esta pessoa tem que ser capaz, tem que ser uma pessoa que consegue ser bem-sucedida, etc. Esta nuance, que não é só uma nuance, mas é uma nuance, é muito, às vezes subtil, outras vezes até mais óbvia, mas é mesmo a pedra de tropeço que nos faz sofrer. E portanto, o facto de acharmos que somos melhor que os outros não é uma percepção, não é uma realidade em última instância e, portanto, é algo que nos vai fazer sofrer. Se achamos que somos melhores outros, então depois temos de defender essa posição. Se somos se achamos que somos pior que os outros, podemos sofrer porque achamos que não somos tão bons como os outros estão mais à frente, estão mais evoluídos, são mais capazes, etc. Se somos iguais aos outros, também é a mesma coisa. Às vezes temos essa questão: "Então somos todos iguais?". Em realidade última, obviamente, somos todos iguais. Mas em termos de personalidade esse não é o ponto. Se estamos a comparar-nos com os outros uma vai dar sempre dukkha, vai trazer sempre sofrimento. O importante é quando nós apercebemos que isso está a acontecer, olhamos para isso, esse passa a ser o nosso objeto de contemplação e de meditação, a comparação com os outros. Vamos olhar para isso e perceber de onde é que isso vem, de onde é que essa necessidade surge, porque é que nos temos que comparar com os outros. Ganhamos consciência de onde é que isso vem, é claro que tudo o que surge, todo este tipo de manifestações são sempre enraizados numa base da ignorância, é uma palavra muito forte em português, não é? Ignorância, mas a ignorância é não saber, não estar a ver as coisas como realmente elas são, é nesse sentido. Portanto, é sempre enraizado na ignorância quando surgem estes movimentos. Depois da ignorância, havendo ignorância, quando surge o contacto com alguma coisa, surge o desejo por alguma coisa, surge pode ser o desejo de nos livrarmos daquilo, o desejo de nos agarrarmos àquilo, ou ter aquilo para nós, ou o desejo de sermos algo diferente daquilo que somos. Porque estamos identificados com esta personalidade que muda, etc. Não estamos tão identificados com a consciência que observa o que está a acontecer. E, portanto, o facto de estarmos identificados com essa personalidade dá-nos essa sensação e esse sofrimento. Que temos que ser mais, que temos que ser melhores, que não somos bons o suficiente. E, e quando achamos que não somos bons o suficiente, a questão não é fazer, não é nos convencermos que somos bons o suficiente. A questão não é essa. Isso pode ser benéfico, tranquilizador, etc. Mas a questão não é essa. A questão é a desidentificação com esse processo, com esse próprio processo da personalidade. E portanto, quando isso está a acontecer connosco, quando nos estamos a comparar uns com os outros, por exemplo, então vamos olhar para isso, de onde é que isso vem? E podemos achar que vem daquele ponto, lá está, psicologicamente, de termos 2 ou 3 irmãos e haver sempre um que tem que ser melhor que o outro, e os pais puxavam por isso, etc. É um ponto psicológico que também é válido, mas não vamos ficar aí, não é? Vamos passar para o ponto de onde é que isso vem como raiz, como seres humanos neste planeta, nesta vida, nesta terra, de onde é que isso veio como sensação? E vamos perceber, claro que isso tem que ver com uma sensação de sobrevivência, um nível muito básico, mas nós não somos esse nível básico, não vamos ficar aí. E essa sensação até pode estar presente, nós não temos que nos livrar dela necessariamente, a questão é que estamos a vê-la pelo aquilo que ela é, e não pelo aquilo que nós somos. Observamos a ação que surge por uma questão de competição, de sobrevivência, de normalidade até do mundo, mas
se estivermos a olhar para ela do ponto de vista da consciência, vemos-la surgir, não a agarramos e ela não tem onde ficar, não tem onde ancorar. Não estou a dizer que ela vai desaparecer imediatamente, porque elas têm os seus processos, as suas dinâmicas, e ela vai ir. Porque surgiu, há de cessar. E portanto, isto é um processo muito interessante de observar quando nos conseguimos colocar nesta posição de observador, que não está a tentar livrar-se daquilo, que não está a sentir-se culpado porque tem aquela sensação, que está interessado em investigar porque é que aquela sensação surge, mas não no sentido de se resolver enquanto personalidade, porque a personalidade nunca vai atingir um apogeu de ser uma personalidade perfeita. A personalidade é personalidade. É como temos uma mesa, há umas mesas que são compridas, outras que são curtas, outras que são altas e outras que são baixas. E portanto, nós é que vamos usar essas condições da melhor forma possível. E portanto, aqui o não nos agarrarmos à identificação do ser que se compara com os outros. Podemos perceber de onde é que a sensação vem, porque é que ela surgiu, mas não, mas não, mas não, mas não estamos identificados com isso. Mas é possível transcender sem aspirar a, sem procurar ser melhor. Aqui são as questões, não é? Nós de um ponto de vista de evolução, há um caminho, não é? Se não houvesse caminho, não estávamos aqui. Não é questão que não tenhamos que fazer nada, não é? É claro que temos uma aspiração, eu costumo usar as palavras desejo e aspiração como para diferenciar, não quer dizer que elas não possam ser usadas da mesma forma, mas eu costumo usá-las como para diferenciar, como desejo sendo algo que vem do ego e, portanto, sendo algo que parte da ignorância e que parte de uma sentimento de inadequação e que nos vai trazer algum sofrimento, não é? Que é como desejamos algo para estarmos completos, mas esse algo ainda faz parte do mundo condicionado e, portanto, vai ser sempre uma falácia, não é? Nunca nos vai trazer essa completude, porque tudo vai mudar novamente, essa coisa vai mudar, esse algo vai mudar, nós vamos mudar em nós próprios e perante isso, e, portanto, não há uma sustentabilidade aí. O transcender sem aspirar é muito interessante. Não há realmente o transcender sem aspirar, nós temos uma aspiração. Nós temos uma aspiração a seja o que for que está iludido pelo mundo à nossa volta, pelo sentido de personalidade, pelo sentido de eu enquanto ego. ah, nós realmente temos a aspiração a que consciência que ainda está presa nesse ponto se liberta. Portanto, não é que não, nós não podemos achar que todos os desejos são maus. É aqui a questão que às vezes é difícil de indicar é que a diferença do desejo de sermos algo diferente daquilo que somos é a nível da personalidade. É que somos personalidade A e queremos ter a personalidade A, mas com um bocadinho de B. Ou a personalidade B completamente, porque não gostamos mesmo desta, ou achamos que esta não é boa. Isto é tudo condicionado. E vamos ficar sempre no mesmo mundo, no mesmo ponto condicionado. A questão da aspiração é quando a aspiração a estarmos libertos perante isto. E isso é uma coisa de momento a momento. É estarmos libertos agora perante esta ilusão. E eu sei que parece o mesmo em termos de. Parece que estamos a querer ser algo diferente daquilo que somos, hum? Mas tem mais a ver com um processo de ver claramente, de desidentificação. E desidentificação não é, não é não é um processo ativo de queremos nos destacar daquilo, é perceber que na verdade nunca fomos aquilo. E esse é um processo de compreensão. Não sei se estas palavras são suficientes para explicar isto. Esta diferença entre querer ser alguma coisa diferente daquilo que somos neste momento, isso é sempre em termos de personalidade, é uma questão do ego, né? Queremos ser. E lá está. Não é que essa questão não seja. É como sempre temos uma carreira e queremos aprender mais para fazer melhor naquela carreira. Obviamente, isso é tudo completamente válido. Estamos a falar de questões mais pessoais, digamos assim, de queremos ser pessoas mais com menos ansiedade. Até isso pode ser um engano, digamos assim. Não é que nós não trabalhemos para estarmos cada vez mais harmoniosos, etc.
mas não do ponto de vista do ego, não do ponto de vista de nos irmos agarrar numa personalidade que depois já é boa, porque esta é má. Quando nós estamos nesta, vai sempre haver mais coisas para melhorar. Então, o único caminho de libertação mesmo é nós nos libertarmos desta identificação. E não estou a dizer isto no sentido de que temos que fazer isso porque senão. Não, é o processo natural da vida. É de facto complexo, mas ajudaram sim. É esta noção de uma coisa é sermos uma personalidade e queremos que essa personalidade seja de forma um bocadinho diferente. Outra coisa é estarmos neste ponto que estamos a observar estas transformações sem nos agarrarmos a nada. Não é que quer dizer estas não sejam limadas, é que as arestas sendo limadas vai ajudar o próprio processo, não é? Se a mesa é muito baixa e pomos umas coisinhas, umas rodinhas, se calhar fica mais alta. Já ajuda. Se é muito alta e cortamos um bocadinho, se calhar já ajuda. Não é? A posição que estamos a usar na mesa torna-se mais flexível, digamos assim, ou melhor, ou mais adequada. Mas esse não é o ponto, porque tudo vai mudar perante aquela mesa também. Portanto, tudo vai mudar perante aquela personalidade. O mundo vai continuar a andar para a frente e as coisas vão mudar e a personalidade, ou pelo menos o corpo que faz parte da personalidade vai envelhecer, etc. Portanto, percebemos que esse não é o refúgio, que não pode ser o refúgio, que nunca nos vai dar essa segurança. E então temos que descortar esta verdade através da matéria, porque nós estamos a viver na matéria e não podemos negar essa matéria como sendo algo do qual não queremos saber. Nós estamos a fazer este processo através desta matéria. E isto é tão interessante, o paradoxo é tão intenso ao mesmo tempo e tão simples, que não é negar a matéria, estamos a ver plenamente aqui, mas sem identificação, sem nos estarmos a identificar com isto. Porque se pensamos, não queremos estar aqui, vamos voltar ao mesmo processo hum, de estarmos a desejar sermos alguma coisa diferente daquilo que somos neste momento. A questão é que nós não somos isto. E eu não estou a dizer isto, vocês não têm que acreditar nisto, porque eu estou a dizer, é uma compreensão interior de cada um. É uma constatação que cada um faz por si próprio. É um processo a fazer ao longo da vida toda, certo? Enquanto estamos aqui, estamos sempre a trabalhar, digamos assim, porque o mundo também nos vai impondo uma certa característica de ilusão, digamos assim, ou de. Estamos sempre à mercê das influências, não é? Então, esta questão de realmente nos estarmos com a cabeça fora da água, não é? A ver as coisas cá de cima, a respirar cá de cima, mesmo sentindo as influências que vão acontecendo, é isso que vai fazendo com que essas influências não perdurem. Portanto, isto é um processo contínuo e que vai durar enquanto cá estivermos. Não me parece, porque esta questão da iluminação, mas vamos pegar no exemplo do Buda, que se iluminou muito novo, digamos assim, ou razoavelmente novo, digamos assim. Eh, eu- hum, ou seja, se houvesse a libertação total das condições do mundo condicionado, mas a evolução mais completa, digamos assim, ou a libertação mais completa, foi quando ele morreu. Quando ele morreu já não havia nada mesmo que o agarrasse aqui. Houve um despertar interior muito grande e uma libertação interior muito grande, mas depois é um processo que continua. E dentro desse processo nós vamos sempre tendo coisas que vamos eh, o que o mundo nos vai fazendo vai tendo sempre um efeito no nosso coração e na nossa mente. E portanto nós vamos tendo sempre a fazer esse processo de usar isso para a não identificação e para a libertação e para a ajuda àquilo à nossa volta. Portanto, isso é um processo que não é que a gente atinge um ponto e depois estamos ali. Não, nós ultrapassamos realmente certos condicionamentos e vocês todos conseguem ver isso nas vossas vidas que provavelmente já não lidam com as coisas como lidavam há 5, há 10 ou 15 anos atrás. Portanto, não há já se libertaram de certa forma de padrões, de noções, de ideologias, etc. E agora estão num ponto de continuar. Portanto, é sempre assim. É sempre assim. Vamos lá, força então para tudo. Vamos só fazer um minutinho de silêncio antes de irmos. Boa semana, boas semanas e
E esta força isto precisa ser, reanimado quase todos os dias. É pela meditação de manhã, ou pela palestra ou que se ouve, ou pelo livro que se lê, ou pela simplesmente pela por nos lembrarmos do sentido que queremos, que damos à vida, não é? Portanto isto tem que ser relembrado, isto tem que ser reanimado todos os dias, senão o mundo puxa-nos para ali. E nós temos que estar libertos do puxar para ali ou para aqui. Mas então só fazer um bocadinho de silêncio, muita força para tudo, muita saúde, muita libertação.